A paz do Senhor Jesus, queridos, meus amados irmãos, quero ser grato a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. O Senhor tem nos privilegiado, nos dado força para que nós prosseguimos na caminhada e temos motivo suficiente de sermos gratos a Deus. Quero deixar algo da parte de Deus neste momento, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo de número 1 e diante. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Louvado seja o nome do Senhor. Existem tempos que é tempo de rir e tempo de chorar, tempo de prantear e tempo de saltar. Louvado seja o nome do Senhor. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar as mesmas pedras que espalhamos. Tempos de abraçar, mas existe também tempos de afastar-se de abraço. Tempo de buscar e tempo de perda. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado. Existe tempo de falar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem feito os sinais de prodígio entre todo o povo de Deus. A terra, por sua vez, ela se limita ao poder soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusivemente, nesse momento, Deus, ele fala ao meu coração poderosamente, para que eu possa, através da sua palavra, que é a maior das maiores profecias, ser um canal de bênção, de transmissão de Deus, aonde essa palavra alcançar. E a princípio dessa oportunidade, desse trajeto que estamos enfrentando, Eclesiastes capítulo 3, ele começa a trazer algo que puxa o nosso entendimento para trazermos as recordações lá do fundo do baú, onde temos, louvado seja o nome do Senhor, olhado e observado as grandezas e a soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele começa dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, não existe luta sem fim. Todas as lutas chegará o dia do fim. Então, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Existem tempos para separarmos todas as coisas. E o tempo ao qual nós estamos falando neste instante é o tempo de Deus se concretizando em nossa vida. É o tempo de Deus trazendo uma nova fonte, mudando o nosso caráter, a nossa forma de nos expressar. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 2 vai dizer: há tempo de nascer e morrer. Que coisa linda a gente podermos, num momento maravilhoso desse, entender que existe um tempo de nascer uma amizade, mas existe também um tempo de ela se acabar, ela ir embora. Há tempo de nascer e há tempo de arrancar o que se plantou. E quando se fala há tempo de nascer e tempo de morrer conosco, que hoje não está mais, de proclamar as riquezas e a soberania são os objetivos. O cristão, ele tem que ter um foco, ele tem que ter uma visão ampla, ele tem que enxergar onde ninguém enxerga. Nós vejamos que quando o rei Saul, ele vai recuando, afrontado, porque Golias o afrontava
e queria destruir o seu perfil, a sua personalidade, e estava aos longos dos dias, desmoralizando o reinado de Israel. O reinado de Israel, ele estava sensível à voz de Deus, mas o rei que estava assumindo, ele tinha se distanciado, se afastado dessa sensibilidade da voz de Deus. Então, por sua vez, ele começa a sentir na pele o poder da desobediência. Na afronta que vem, Saul agora começa a recuar e vê que o Espírito de Deus não era mais com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O servo de Deus, com imenso carinho. E nada está oculto que não venha a ser manifestado, apresentado. Então o exército, ele estava esperando a sua liderança tomar uma posição. E no momento em que a liderança, que é quem tem que ter as iniciativas, as estratégias para guerrear, ela vai recuando, com certeza também quem é dependente dessas, louvado seja o nome do Senhor, dessa liderança, ela vai recuar, ela vai se sensibilizar, ela vai esperar uma segunda ordem. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não abre mão do seu povo. E Deus continua alimentando a fé e a esperança e a confiança, louvado seja o nome do Senhor, no seu povo. É por isso que eu acabei de ler que há tempo de nascer. E vai nascendo um novo rei, vai nascendo uma nova pessoa, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E nasce-se um e morre-se outro. Ou seja, quando a gente estamos desqualificados daquilo que Deus tem preparado para que nós venhamos fazermos conforme a vontade do Senhor, ficamos pessoas para trás, ficamos pessoas desmerecidas da tão tamanha vontade de Deus. E por sua vez, agora, o Senhor, ele já tinha escolhido entre os filhos de Jessé, não um daqueles que estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, já excluído no exército de Israel. O Senhor não tinha focado a visão naqueles homens que também estavam com o rei Saul, não. Ele tinha encontrado um homem que, louvado seja o nome do Senhor, que com sua fé e com suas estratégias de guerrear, este homem, ele foi treinado e qualificado, enfrentando ursos, enfrentando leões, quando alguns desses vinham contra as ovelhas do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele achou entre os filhos de Jessé um homem segundo o coração do Senhor, do próprio Deus. O que me deixa aliviado neste momento é porque eu sei que nosso Deus é criador. E Ele cria situações em nossa vida no de repente. E no de repente eu e você possamos ser surpreendidos. Vejamos que Davi, ele estava no local, amados, onde não dava para identificar, ou onde não tinha identidade alguma que favorecesse aquele homem. Mas agora Deus se apresenta, louvado seja o nome do Senhor, e começa a trabalhar e começa a exaltar de uma forma soberana, de uma forma transformadora. E o que eu aprendo, louvado seja o nome do Senhor, é que Deus faz como quer. Deus, ele não tem que estar pedindo ordem a ninguém, porque a determinação é do Senhor para que se conclua esse negócio na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem pressa para fazer algo na minha e na sua vida, mas a pressa de Deus não é desordenada. A pressa de Deus é com ordem, é com perfeição, é com santidade. Possamos hoje invocar a presença de Deus, mas para invocarmos a presença de Deus, todos querem invocar. E se faz uma pergunta, quem quer ir morar no céu? Todos querem morar no céu, mas renunciar aos prazeres da carne são poucos. Então, se a gente for perguntar, quem quer ir para o inferno, irmão, não existe um candidato que queira ir para o inferno. Mas se dissermos quem quer ir para o céu, nós vamos ver vários candidatos. E com certeza poucos vão recusar, erguer a mão e se identificar, fazendo um sinal que quer ir para o céu. Mas o céu, ele exige renúncia, exige que estejamos na presença do Senhor firme, consciente que o nosso Deus é santo, Ele é belo, Ele é perfeito. Então, diante da presença, louvado seja o nome do Senhor, do gigante, agora aquela pessoa que era base, aquela pessoa que era espelho, ela não tem estratégia, por quê? Porque ela estava destituída da presença de Deus. Essa pessoa, quando ela se distancia da presença de Deus, amados,
ela fica sem fôlego de vida, ela fica com semblante de derrotado, de destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai entrando em cena mais aqueles pequenos que foram excluídos, aqueles pequenos que o povo esquece, que muitas das vezes choram e padecem calado, não compartilha seu sofrimento com A nem com B, mas compartilha com Jesus, e Jesus está contemplando as tuas orações, contemplando as tuas lágrimas. Deus é fiel para mudar o quadro. Entenda que Deus é com você nesta peleja. O homem, ele pode abrir mão e desistir de você, mas o Senhor jamais vai abrir mão. Louvado seja o nome do Senhor. E para a surpresa do reinado de Israel, se apresenta um menino que agora, aos poucos olhares, é mesmo que uma pessoa normal ou natural a chegada de Davi até ali, mas era mandado do grande Deus, do Deus forte e todo-poderoso, que Davi se aproximasse diante daquela afronta. É por isso que a Bíblia diz, Eclesiastes 3:2, que há tempo de nascer e é tempo de morrer. Existindo o tempo de nascer, Deus vai começar a fazer as coisas acontecer, favorecendo sua vida, favorecendo seus projetos, sua família. Deus, ele estende as mãos para abençoar o povo que é qualificado em se aproximar pelo Senhor. E a Bíblia traz para nós que ia nascendo agora, louvado seja o nome do Senhor, a presença de Deus mais uma vez. Ou seja, por uma vez o povo ficaram, louvado seja o nome do Senhor, como ovelhas que não têm pastor. Mas por algum tempo ali Deus foca e vê a necessidade da sua igreja, vê a necessidade do seu povo, vê um circunciso, um filisteu assombrando, louvado seja o nome do Senhor, o povo de Deus, e ele agora se levanta com muita pressa. Deus, ele vai se levantar favorecendo o nosso país, favorecendo essa nação. Escute que essas palavras são mais do que proféticas. Escute, porque eu estou sendo usado como um canal de Deus, e através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, que revela neste momento esse circunciso que está afrontando o povo de Deus, que está querendo criar regra, que está querendo destruir o povo de Deus, vai ter que se tratar com Deus, porque Deus está levantando, louvado seja o nome do Senhor, um remanescente, levantando agora uma trombeta para que todos entendam que Deus é Deus, e que com Deus não brinca, com Deus a gente não brinca. Louvado seja o nome do Senhor. Então existe o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar. Dependemos, irmão, de um alimento, mas porque ele foi, louvado seja o nome do Senhor, é investido crença nele. Coloquemos a semente e cremos que aquela semente ela vai brotar, então plantemos. Então existe o tempo de plantar, mas também o tempo de arrancar. Existe o tempo de plantar quando nós investimos na obra de Deus, quando nós investimos verdadeiramente na presença de Deus. Aí sim, amados, temos saída para tudo, porque nosso Deus, ele não tem limite, ele é ilimitado. Louvado seja o nome do Senhor. E vai chegar um tempo que vamos arrancar o que plantemos, vai surgir. Existem coisas na nossa vida que nós ficamos ao ponto de querermos desistir de tudo. A nossa vida, ela tem apresentado várias opções para que a gente possamos seguir por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse instante eu me agrado com a presença de Deus e começo a trazer, louvado seja o nome do Senhor, a presença de Deus para o meu coração, lembrando das origens, de onde eu vim, de onde o Senhor me tirou. E eu louvo a Deus porque o Senhor é perfeito, o Senhor é grande, é bondoso, e tem continuado abençoando a sua casa, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para todo o propósito debaixo do céu, então tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Interessante é que o verso 7 diz: tempo de rasgar e tempo de costurar, de coser. Tempo de estar calado e existe o tempo de falar. Eu não sei qual é o tempo que você está passando e atravessando na sua vida. Talvez você esteja atravessando o tempo do deserto, da escassez, o tempo da dor, da humilhação, das lembranças, das recordações, das pessoas que estiveram contigo,
as pessoas que caminharam, que se alegraram com você. Umas partiram, outras decepcionaram. Mas eu quero te dizer que o tempo de Deus é determinado para te dar vitória. O tempo de Deus é um tempo de mudança, é refrigério para a nossa alma. Então ergue a tua cabeça. Ergue tua cabeça, porque Deus, Ele tem, louvado seja o nome do Senhor, se agradado de você. Deus, Ele tem visto o teu sofrimento. E eu não sei qual é o tempo que você está vivendo. Você pode dizer, pastor, eu estou vivendo um tempo agora só pensativo, só chorando pelos cantos. No meu caso, não tem solução, pastor. Eu tenho buscado, eu tenho pedido a Deus que me ajude, que me liberte. Mas quanto mais eu busco, mais parece que os céus estão de bronze. Fica se distanciando as coisas, fica difícil, pastor, da gente ver a glória de Deus favorecendo. E a gente começamos a enxergar que Deus é fiel. Quando Deus ele começa a mudar o relatório da nossa vida. Então Deus ele vai colocando um cântico novo em nossos lábios. E Ele colocando um cântico novo em nossos lábios, fica uma coisa linda, irmão, saudável. A mulher ela passa 9 meses para dar à luz, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ela passa aquele processo todo da gestação, que entra na sala de parto, as dores se multiplicam, irmão. As dores elas vêm cada vez mais forte. Mas naquele momento de tristeza, doloroso, ela se firma. E daí a pouco vem o resultado da dor, vem o resultado do sofrimento. E ela abre um semblante e esquece das dores e diz, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena acreditar, louvado seja o nome do Senhor. Quando chega o tempo de Deus em nossa vida, quando chega o tempo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, da mudança, do encontro, da transformação, da libertação, da cura, irmão, coisas que nós ficamos como os que sonham, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela fala que Ana ela subia com seu esposo, mas não obtinha resposta, não obtinha êxito. Mas a Bíblia vai dizer que teve o ano de Ana, e ela tomou posse. E no tempo de Deus, Ana foi privilegiada, e Deus abriu a madre, porque dependemos do tempo de Deus. Nós não podemos decidir por nós mesmos. Eu observo as Escrituras Sagradas e eu vejo que muito cristão ainda, ele se corrompe porque ele ainda, louvado seja o nome do Senhor, ele pretende viver na vida escarnecedora, pecaminosa, e ainda abre a boca e usa do argumento e diz assim, Deus deixou o livre-arbítrio, pastor, para que nós venhamos escolher. E eu fico triste, irmão, quando eu vejo um irmão andando torto e dizendo que foi porque Deus deixou a liberalidade para que ele escolhesse entre os dois caminhos. Mas a palavra de Deus diz assim, todo aquele que deixar pai, mãe, marido e mulher, por amor a mim, esse é digno de mim. Então quando nós praticamos a vontade de Deus, o querer de Deus, os mandamentos de Deus, independentemente de quem está do nosso lado aceite ou não, nós temos que apresentar através do nosso testemunho quem é Deus. Então o tempo de Deus, ele também requer de nós obediência, santidade. Podemos muitas vezes, irmão, Deus ter preparado algo para entregar em nossas mãos, mas por conta, irmão, da nossa dureza, do nosso orgulho, cada vez mais vamos nos distanciando, louvado seja o nome do Senhor, do querer e da vontade agradável de Deus. Eu sei que o Senhor ele está mudando o quadro de cristão neste momento. Eu sei que Deus está favorecendo o povo dele neste momento. Mas é necessário também uma vida de renúncia. É necessário abrir mão daquilo que não é agradável a Deus. Então, Deus ele é tremendo. Então, eu acredito na forma de enxergar, da minha interpretação de ver, que Deus ele deixou o livre-arbítrio, sim, irmão. Mas no momento que nós somos cumpridores da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela apresenta os dois caminhos. E no momento que nós escolhemos um, louvado seja o nome do Senhor, nós deixemos de ter a liberdade do livre-arbítrio. Então nós vivemos uma vida agora contra a corrupção, de santidade. Nós passamos a ser uma nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas são passado, ficaram para trás, tudo se fez novo. Então nós somos privilegiados, louvado seja o nome do Senhor, quando verdadeiramente nós conseguimos interpretar a forma que Deus quer tratar, quer falar conosco. Abrimos nosso coração suavemente. Deus, ele se deixa achar. Ele já pronunciava no ministério do profeta messiânico. O profeta messiânico Isaías, ele diz no capítulo 55, 6, que a gente deve buscar o Senhor enquanto se pode achar, e chamar ele, a atenção dele enquanto ele está perto. Então, o Senhor, irmão, ele é quem faz a diferença na minha e na sua vida. Então deixemos, né, os maus costumes, os maus caminhos e prosseguimos adiante, louvado seja o nome do Senhor. E fala sobre tempo nesse instante. Talvez o tempo que você esteja atravessando, irmão, é um tempo que está lhe fortalecendo, mas está doloroso, está doendo muito. Essa luta parece que não tem mais fim, mas a ordem é para marchar, a ordem não é para parar, porque Deus, ele dá uma luta grande, porque você é um vencedor. Ele não vai, louvado seja o nome do Senhor, qualificar uma pessoa pequena com uma luta, louvado seja o nome do Senhor, grande. Ele vai qualificar o grande, ele tem algo grande com você. Essa luta está te sufocando, mas essa luta vai chegar ao fim. A Bíblia fala também que um homem estava no tanque de Betesda há 38 anos. Imagine só uma luta dessa. Olha o tempo, irmão, 38 anos. É muito tempo, irmão, muito tempo mesmo. Sinceramente, nós estamos muito fracos, quando se diz, em perseverarmos e esperarmos e confiarmos em Deus. 38 anos, irmão, é muito tempo. É tempo, irmão, de uma vida. É tempo de atravessar um oceano, um Jordão. Irmão, é muita coisa, irmão. É muito tempo. Entendeu? 38 anos ali, você padecendo, querendo, carecendo milagre, né? E todo mundo na sua frente sendo favorecido. Olha só, a base daquele homem, ele permaneceu, ele não desistiu. E quantos estão desistindo por tão pouco? Quantos estão abrindo mão, irmão, por tão pouco? Diz que está demorando, não suporta mais, Deus não me escuta, eu vou sair da posição. E estão muitos errantes por aí, amados. Mas quando a gente é confiante em Deus, independentemente se é 10 anos, 20 anos, 30 anos, louvado seja o nome do Senhor, a gente permanece firme, a gente permanece acreditando, dizendo: Deus, independentemente do teu calendário, eu creio, Senhor, que tu és fiel para cumprir na minha vida. Então vejamos que aquele homem passou um trajeto, irmão, humanamente falando, para eu transmitir para você, se torna fácil. Eu estou falando em 38 anos na maior forma natural de se passar para uma pessoa. Mas imagine você, imagine eu, 38 anos, numa só posição, louvado seja o nome do Senhor, carecendo de uma mudança. Me diga aí, louvado seja o nome do Senhor. É muito tempo, irmão. Aí a gente começa a analisar outros tempos que a Bíblia Sagrada ela nos apresenta. Existe 12 anos uma mulher com fluxo de sangue, com 12 anos de sofrimento, padecendo, sangrando, gastando o que tem, o que não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas chegou um dia que ela conseguiu, louvado seja o nome do Senhor, compreender que o dinheiro dela não curava, que a posição dela não curava, que o orgulho dela não curava, que ela procurar rezador, cartomante, não curava. Aí chegou o tempo dela entender que Jesus era a sua solução. Então ela se mistura no meio de uma multidão. A mulher se mistura no meio de uma multidão e ela consegue arrancar o que eu e você temos que ensaiar muito para arrancar, irmão: virtude. Ela conseguiu arrancar a virtude do Senhor e no meio de uma multidão, Jesus para de: ei, rapaz, teve alguém que me tocou aqui. É impossível, Jesus. No meio de uma multidão dessa, o Senhor falar que alguém te tocou, fica complicado para nós identificar. Ele disse: olha, a pessoa que tocou em mim sabe tocar, porque de mim saiu virtude. Ou seja, saiu a resposta dela, e ela tocou na pessoa certa. Nós temos que chamar a atenção de Jesus. E existem também momentos na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, que o próprio dono do tempo vai até aquela pessoa, louvado seja o nome do Senhor. E foi isso naquele homem, há 38 anos, que o próprio Jesus foi pessoalmente. Aquele homem, ele esperava, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus agora com 12 discípulos, com Jesus forma 13 pessoas,
guardasse, fosse o guardião dele, e quando o anjo viesse, ninguém mais se aproximava, porque todos eram perfeitos, porque estavam andando com Jesus, e ali Jesus jogava ele, e ele era bem sucedido. Ele vai conversar com Jesus, Jesus pergunta se podia fazer algo por ele, ele diz, não tem ninguém que me lance nas águas quando o anjo agita. Louvado seja o nome do Senhor. A solução está na sua frente, meu querido. A solução está na sua frente, minha querida. O negócio é tomar a decisão e entender que é Jesus que está falando com você, e ele está perguntando, você quer que eu faça alguma coisa? O que queres que eu te faça? Louvado seja o nome do Senhor. Tem sido assim na vida do cristão. A Bíblia vai dizendo que o Senhor vai entrando em Jericó, mas Bartimeu escuta, louvado seja o nome do Senhor, que aquele era quem entrava e fazia a diferença no lar. Ele faz a diferença no lar, ele faz a diferença no casamento, ele faz a diferença na escola, ele faz a diferença no trabalho, ele faz a diferença ministerial, ele faz a diferença entre os amigos. Esse Jesus é que faz a diferença na minha e na sua vida. Então ele ouviu falar. E Bartimeu, vendo falar que o homem que faz a diferença vem aí, Bartimeu troca a canção que ele fazia, dai-me uma esmola pelo amor de Deus, dai-me uma esmola pelo amor de Deus, dai-me uma esmola pelo amor de Deus. Olha como é interessante, ele toca, irmão, a canção, ele troca a canção, a multidão vê, quem é que vem? Ele diz, aquele cara é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus? Quem é esse Jesus? Simplifica quem é Jesus. Jesus é aquele que ia entrando em Naim, saiu de Cafarnaum em direção a Naim, quando ele chega lá, toca no equife e o menino ressuscita, louvado seja o nome do Senhor. Ah, esse é Jesus, né? Então é esse aí, então eu vou mudar. Eu não vou mais me ligar hoje. Eu vou pedir algo que só ele pode fazer. E ele começa a lamentar. Jesus, filho de Davi, se compadece de mim, tem misericórdia da minha situação, vê como é crítico a minha situação. Eu vivo, louvado seja o nome do Senhor, do que o povo me dá, do que sobra do povo. Eu vivo mendigando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o Senhor brada poderosamente, mandando buscar aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, que estava com aquela deficiência visual, e abre os olhos daquele homem, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor, por bondade e misericórdia, venha abrir o meu olhar, o teu olhar, e que nós sejamos pessoas mais próximas do Senhor a todo tempo. Então vamos viver o tempo de Deus em nossa vida. Se o tempo é na adversidade, vamos dar glória na adversidade. Na escassez, vamos dar glória na escassez. Se é no deserto, vamos dar glória no deserto. O deserto está servindo de uma escola, de um aprendizagem para mim e para você. É isso aí, irmão. Se tem sido no deserto, tem sido no vale à luta, se tem sido no silêncio os melhores professores estão te aprovando. E o melhor professor para mim e para você ainda é Jesus. Jesus não te esqueceu, Jesus te ama, Jesus não fez nada contra você. Não fica triste, ergue a cabeça, Ele é contigo, Ele conta com você. Que Deus em Cristo vos abençoe rico e poderosamente. Pegue em tuas mãos, firme você alicerçado nele. Deus é contigo, crê tão somente. Deus é contigo, eu te abençoo com toda felicidade e de bênção, em nome de Jesus. Amém, amém.